vou cancelar até a minha assinatura. Agora eu vou só assistir a sessão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, no último ponto em que nós paramos, nós tínhamos... Ai, já nem sei mais exatamente o último ponto em que nós paramos. Pois bem, nós temos já 6 votos pela revogação, perdão, 6 votos pela constitucionalidade do decreto de indulto. Houve o pedido de vista do ministro Luiz Fux, que queria, enfim, como eu disse em outro comentário, dar uma saída suave para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, como eu disse, o ministro Celso de Mello disse, então eu vou antecipar o meu voto para que com isso a gente já tenha caracterizado 6 votos, pelo menos, em favor da constitucionalidade do decreto de indulto. E ele assim o fez. Eis que o ministro Gilmar Mendes foi e disse, então eu ponho em mesa a votação pela revogação da cautelar. O ministro Luiz Fux pediu vista, ok, ele empreenda a vista, mas com 6 votos já pela constitucionalidade do indulto está afastada a plausibilidade do direito que teria autorizado o deferimento da cautelar. Pô, e tal, pode, não sei o quê. Vamos escolher os votos. Escolheram os votos, eis que a ministra Rosa Weber, a Rosa, né? A ministra Rosa Weber sacou de volta a colegialidade, né, aquela mesma do julgamento anterior, e disse, olha, em homenagem à colegialidade, se há um ministro que pediu vista, que é o caso do ministro Luiz Fux, eu, então, entendo que não há maioria formada em relação ao julgamento de mérito, e aí, portanto, prevalece o status quo, e o status quo é o deferimento da medida cautelar. Então, a ministra Rosa Weber, que votou pela constitucionalidade do decreto, votou contra a revogação da liminar, em homenagem, de novo, à colegialidade. Com isso, ficamos no seguinte placar de votação. Votaram pela manutenção da liminar o ministro Barroso, é óbvio, o ministro Fachin também, a ministra Rosa, neste momento de surpresa, nesse twist no nosso enredo, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux, que tinha pedido a vista, disse, olha, se eu peço vista, então eu acho que tem que manter-se o status quo também, eu voto pela manutenção da medida liminar como apresentada. Votaram pela revogação o ministro Alexandre Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso. Eis que o ministro Lewandowski tinha saído. Sei lá, foi pegar um voo, né? Eles não gostam desse negócio. O ministro Lewandowski não estava mais lá. E aí o que fez o ministro Dias Toffoli? Ele foi e disse, olha, o negócio é o seguinte, a gente tem 5 votos pela manutenção da liminar, 4 votos pela revogação da liminar. O ministro Lewandowski não está. Se eu votar agora pela manutenção da liminar, fica definida a manutenção e a liminar, por óbvio, subsiste. Se eu votar contra a manutenção da liminar, dá empate. E aí, assim como assim, a gente não tem resultado de julgamento. Então, eu vou pedir vista. Então, nós temos 2 pedidos de vista no julgamento dessa ADI. Tem um pedido de vista quanto ao mérito do ministro Luiz Fux e agora tem um pedido de vista quanto à questão de ordem de revogação da liminar do ministro-presidente, Dias Toffoli. Tudo porque não tínhamos quórum ainda para decidir, porque o ministro Lewandowski foi pegar um voo, com certeza, ou enfim, lá não estava. Então, meus amigos, isso está melhor do que House of Cards. Só não é Vikings porque eles se agridem só verbalmente, não se agridem fisicamente. Então, resumo da ópera, o julgamento está suspenso, né? Estou aqui lendo o que me disseram, né? O Sandice, tem aqui um colega que está assistindo e mandou um comentário dizendo esse julgamento da questão de ordem foi uma sandice. Foi mesmo, era um claro exercício, o ministro Luiz Fux tentando mostrar, olha, e tal, não pode, porque a preliminar do mérito da cautelar, da antecipação da tutela de não sei o quê, aí trouxe todo o processo civil para a mesa para ver se conseguia olha, vamos esperar aí e tal e coisa.
Foi mesmo uma sandice. Então, mais um comentário aqui. Desculpem, eu tenho que me aproximar porque eu não consigo enxergar. Virou novela mexicana, diz aqui alguém que está acompanhando. É mesmo. Né? A gente vê claramente tendências de afirmação de uma ou de outra, de um ou de outro posicionamento e todo mundo correndo contra o tempo. Né? Aqueles que querem restringir a possibilidade de indulto correndo contra o tempo e tentando esticar o julgamento, e aqueles que querem assegurar a possibilidade do indulto correndo contra o tempo e tentando encerrar o julgamento, porque the clock is ticking, né? E há muita coisa aí em jogo. É curioso só em relação ao ministro Dias Toffoli, porque ele no curso da votação da questão de ordem, que como bem anotou o colega, foi uma sandice, no curso da votação da questão de ordem ele disse assim: olha, eu tenho uma posição de que quando já se estabeleceu uma maioria no julgamento de mérito, em verdade, a revogação de um provimento liminar seja pura e simples decorrência dessa maioria já estabelecida. Essa é a minha posição. Eu só botei em julgamento a votação pela revogação da liminar porque o colega pediu. Então a leitura que eu fiz quando o Toffoli disse isso era, ele vai votar pela revogação da liminar, né? Mas ao fim e ao cabo ele não quis segurar essa sozinho, né? Até objetivamente o argumento que ele formulou, olha, se eu votar ainda que pela revogação o julgamento não termina porque vai empatar, objetivamente o argumento é certo. Mas o que me intriga é o elo que não se vê, é uma frase que eu costumo usar com muita frequência, né? De novo, em conclusão, eu acho que este julgamento está deixando o Supremo Tribunal Federal sangrando, porque ele está no olho do furacão. Hoje a imprensa já batia muito nessa questão e agora vai ficar apanhando o final de semana inteiro, porque efetivamente as posições não têm o menor sentido lógico, né? Eles continuam trazendo argumentos e precedentes do início do século XX, né? Então, a corte vai ficar sangrando até a próxima quarta-feira, quando eles devem retomar, quando eles podem retomar o julgamento, porque os pedidos de vista estão pendentes, né? Então, me parece que, assim, do ponto de vista de preservação da imagem institucional, esse julgamento é uma tragédia, né? E penso também que a gente deve mais uma vez refletir nessa posição que acho que foi um pouco naive, que muitas pessoas na academia, inclusive, adotaram logo depois da eleição, de que o Supremo Tribunal Federal vai nos salvar. Meus amigos, quem vai nos salvar somos nós mesmos. Quer dizer, ou a gente fica vigilante em relação aos temas que estão se apresentando à corte, denuncia, reage, e ela demonstra que ela acusa o golpe, porque no caso mesmo da prescritibilidade dos crimes de improbidade, ela acusou o golpe e os ministros mudaram de ponto de vista. Então, ou a gente se posiciona, a gente se manifesta, a gente mostra que está acompanhando, mostra que está percebendo o que está acontecendo, ou não vão ser os 11 ministros que vão nos salvar. Então, esses são os últimos comentários do último capítulo da novela, né? Do último capítulo da série. A temporada nova estreia na próxima quarta-feira e eu vou estar com vocês para comentar. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, não deixe de trazer aqui. E eu estou já compilando os vídeos que eu fiz de comentário, vou postar todos no meu canal do YouTube. Se você ainda não assinou, vá lá e assina, Vanice Lírio do Vale. E assim você vai poder acompanhar tudo o que eu posto. Foi um prazer estar com vocês, dividindo a perplexidade, e a gente se vê pelo menos na próxima quarta-feira. Até lá.